Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está acompanhando pelo YouTube. Então estou regravando a última aula síncrona, porque graças ao João aí que avisou que eu gravei a aula toda sem compartilhar a tela, tá? Normal, é lesado mesmo, tá? Então a gente vai, né? É bom que já tá meio começado aqui, fica mais fácil um pouco, tá bom? Então nós vamos fazer um exercício, tá? Sobre reações de apoio e diagramas, tá? Esse é o objetivo. Esse aqui é o que eu mostrei para vocês toda a gravação, tá? Então a gente tem essa viga aqui, que ela tem essa particularidade de ter um balanço, tá? O que é esse balanço? Imagine assim que fosse uma sacada, e a gente tem aquele peitoril da sacada. Então essa carga é a alvenaria descarregando diretamente em cima da viga, tá? E os pilares estão um pouco recuados, a gente não tem um pilar lá na frente da sacada, certo? Então é isso que a gente está demonstrando aqui. Então a gente tem esse balanço, tá? Que é uma carga normal, só vai mudar um pouco na hora de calcular o sentido. Uma carga distribuída e uma carga pontual bem em cima do pilar, certo? Beleza. Então vamos tocar. O que a gente vai fazer? Então, lembrando, primeira coisa, a gente vai montar essa viga para a gente poder fazer o cálculo. O que é esse montar? Vamos distribuir essas cargas, tá? Então, lembrando que a nossa carga distribuída, ela vai virar o quê? Ela vai virar uma carga concentrada, certo? Que vai ser o quê? A carga vezes a distância, tá? Então, eu tenho 2 vezes 3, eu vou ter uma carga de 6 quilonewtons colocada exatamente no meio dessa carga distribuída, tá? Então, eu tenho exatamente isso aqui. O 5 fica normal, tá? E o resto acontece normal, tá bom? Aí eu faço o quê? Coloco aqui as nossas reações. Filha, você pode parar de cantar, por favor? Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as reações, tá? Então, eu tenho a nossa reação aqui em A e a reação aqui em B, que eu tenho a reação horizontal e a reação vertical. Pronto. Agora, com isso aqui, a gente vai calcular essas reações, ok? Então, a gente vai ter o quê? Primeiro, somatório das cargas verticais. Lembrando que tudo que é para cima é positivo, tudo que é para baixo, negativo. Vou começar olhando aqui para lá. Então, eu tenho menos 6. Aí eu vou ter a minha reação em A, para cima, positiva. Depois eu tenho esse outro 6, que é da minha carga distribuída, que virou uma carga concentrada, menos 6. Aí eu chego aqui nesse monte de carga. Então eu tenho menos 5 para baixo e mais RB para cima, tá? Tudo isso tem que ser igual a zero. Paro por aqui, como a gente viu, não dá para continuar mesmo, porque tem duas incógnitas. Vamos lá para somatório dos momentos, tá? Optei em travar o RB, por quê? Porque tem um monte de carga aqui. E tudo que tiver no meu ponto de travamento do momento vai simplesmente sumir no meu cálculo, tá? Vou fazer o que agora? Vou olhar para a esquerda, por exemplo, tá? Tudo que for sentido horário, positivo, certo? Então, comecei a andar para cá, cheguei nessa carga aqui de 6, tá? Então, 6, ela está girando sentido anti-horário. Então, esse meu momento é menos 6 vezes a distância, que é 1,5, tá? Então, menos 6 vezes a distância. Continuo andando, chego no meu RA. Meu RA gera momento positivo. Então, eu vou ter mais RA vezes a distância do RB, que é onde eu travei, até o RA. Então, vai dar 5, tá? Menos, porque aqui vai girar sentido anti-horário, menos 6 vezes a distância total aqui, né, da minha viga, que vai ser 6 metros, tá? Tudo isso aqui é igual a zero. Pronto. Agora vamos só calcular isso aqui. Então, eu vou ter menos 9, né? 6 vezes 1,5, menos 9, mais RA vezes 5, menos 36. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Fazendo essa conta aqui, então a gente vai ter o quê? Vamos fazer meio diretão aqui, que agora seja tão craque. RA vai ser, então é 36, que vai passar para o outro lado positivo, mais 9, 45, dividido por 5.
Então, meu RA é 9 quilonewtons. Beleza? Vou vir aqui e automaticamente calcular o meu RB. Então, eu vou ter aqui menos 6, mais 9, menos 6, menos 5, mais RB é igual a 0. Então, vamos direto aqui, tá? Nosso RB vai ser, então, menos 6, mais 9, menos 6, menos 5. Então, eu tenho meu RB é igual a 8 quilonewtons. Beleza? Tranquilo. Fechou aí o nosso RB e o nosso RA. Agora, vamos fazer o quê? Voltar na nossa viga original e calcular o esforço cortante e o momento fletor. Certo? Certo. Beleza. Então, vamos lá. Diferente dos outros, tá? Que a gente sempre tinha assim, ó, carga para cima, tá? Temos aqui, ó, para cima, tá? Essa cortante, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque de cara, ele tá falando o seguinte, ó. Quando eu sair daqui, ele fala, ô, parceiro, para baixo 6, de cara, antes de começar a brincadeira. Então, a gente vai vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e vai abaixar 6. Vou fazer aqui na proporção minha, que é 60, tá? Então, ó, abaixei 6 de cara. Então, esse ponto, primeiro ponto que a gente tem aqui, vai ser um ponto menos, tá? Porque a cortante para baixo é negativa, menos 6, tá? Tenho mais alguma coisa para cá? Não, não tenho nada. Se eu não tenho nada, a minha cortante é reta, tá? Uma linha reta. Cheguei nesse ponto aqui. O que eu vou ter nesse ponto? Nesse ponto eu tenho meu RA apontando para cima. Quanto que ele vale? Ele vale 9, tá? Então, se eu estou no menos 6 mais 9, eu vou ficar com positivo 3. Então, vou subir aqui a minha carga de 9. E lá em cima, eu vou ter 3 quilonewtons, certo? Beleza. E agora? Bom, agora é o seguinte, não tenho mais nada, tá? Até chegar lá na minha carga distribuída. Então, se eu não tenho nada, eu permaneço com esses nossos 3 quilonewtons, tá? Que é essa linha contínua. E agora eu tenho o quê? Eu tenho a nossa distribuída. Lembrando da aula passada, que na carga distribuída, eu tenho o quê? Eu vou descer 2 quilonewtons a cada metro. Então, primeiro vamos fazer aqui de uma maneira mais gráfica, tá? Eu tenho 3, certo? 1 metro para frente, eu desci 2. Então, eu tenho 3 menos 2, eu tenho 1. Mais 1 metro, eu tenho 1 menos 2, menos 1. E aí, no último metro, eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3. Ou, se você pensar, é a carga total. 2 vezes 3, menos 6. Como eu tenho 3, então eu vou chegar lá para frente com uma carga de menos 3, tá? Que é o 3 menos 6, que é 2 vezes 3. Então, cheguei lá, menos 3. Aqui fica fácil, tá? Nesse exemplo, porque dá exatamente no meio, tá bem centralizado aqui, fica fácil calcular até a nossa distância, tá? Lembrando que a gente tem aquela formulinha já para calcular a distância. Mas eu vou colocar aqui, tá? Que o nosso ponto onde cruza é exatamente, vou colocar em metro aqui, no 1,5 metros, tá? Só para ficar essa informação aqui. Lembrando que quando eu tiver a minha cortante cruzando, eu tenho meus momentos máximos, certo? Mas aqui eu cruzo em 2 lugares diferentes. Então, vamos ver o que vai acontecer no nosso gráfico de momento fletor, ok? Que é exatamente esse aqui de baixo. Então, beleza. Vamos começar por aqui, então. Já meio que estou entregando o jogo aqui, mas a gente vai fazendo bem certinho aqui, tá? Então, o que eu tenho? Lembrando, sim, o meu momento fletor, ele começa e termina com 0, tá? Independente se tem balanço, não tem, não importa, tá? O que eu tenho aqui? Então, eu tenho essa primeira área. O que é esse meu retângulo? Ele é menos 6, tá? Vamos falar em área negativa, se pudesse existir. Então, é menos 6 vezes 1. Então, o meu momento vai dar menos 6. Só que no meu gráfico de momento, o negativo é para cima. Ele é o contrário. Então, eu vou ter
o meu primeiro ponto exatamente aqui, tá? Que eu já marquei, que é o meu ponto menos 6. O meu menos 6, aqui no meu gráfico, ele tá para cima, tá? Ele tá desse jeitão aqui. Lembrando que, se o meu gráfico, tá? Ele era uma reta, aqui no meu momento, ele também é uma reta, só que inclinada, tá? Então, que era reta vira inclinado, beleza? Beleza. Vamos lá. Próximo ponto. Eu tenho essa área aqui, que agora é positiva. Quanto que é essa área? 3 vezes 2. Então, é positivo. Quanto que eu tenho? Menos 6. Menos 6 mais 6, eu vou ter quanto? 0. Como eu também tenho aqui, só não tenho cargas, na verdade, né? Se eu olhar aqui, ó, eu não tenho cargas, ele simplesmente vai descer uma linha reta, certo? Belezinha. Vamos para frente. Agora eu preciso calcular a área do triângulo, tá? Já está aqui do ladinho. Então, base vezes altura dividido por 2. Qual que é a minha base? 1,5. Já encontrei. Então, eu tenho 1,5. Qual que é a minha altura? Minha altura é 3, tá? Que é a altura da cortante, dividido por 2. Então, a nossa área deu 2,25. Eu também já coloquei essa medida aqui, tá? 2,25 quanto? Positivo. Então, eu tinha 0 mais 2,25. Então, eu tenho aqui, esse meu ponto é exatamente no 2,25. Só que agora eu tenho uma carga distribuída. E a minha carga distribuída, tá? Ela gera um momento de segundo grau. Então, vamos tentar fazer aqui com começo, fim e direção. Então, ele começa aqui, termina aqui e tem uma direção que não pode ser assim, né? Não pode ser mais do que aquele ponto, tá? É mais ou menos assim, ó. Tá? Um pouco curvado, beleza? E para cá continua. Então, esse meu ponto aqui de baixo, vou dar aqui um copiar. Então, ele é um ponto que está no mais 2,25, certo? Beleza. Quanto que dá esse triângulo? Menos 3 vezes 1,5 dividido por 2. Então, ele dá menos 2,25. Com mais 2,25, então tá ok. Ele zera, tá? Então, ele zera exatamente aqui, ó. Começo, fim, direção, tá? Então, o gráfico nosso aqui já ficou mais louquinho um pouco, vamos dizer assim, né? Um pouco diferente. E todos os outros davam essas barrigas para baixo aqui, tá? Bem grandes, como vocês viram, tá? A maioria deles. Nesse aqui, o que acontece? Esse meu balanço cria um momento negativo, tá? Então, ele criou um momento negativo para depois ter o nosso momento positivo, tá? Que é assunto para estruturas 2, semestre que vem, tá bom? Então, é isso que eu quis mostrar na última aula, esse exercício mesmo que tinha o balanço, tá? Com isso, você já tem toda a capacidade de fazer a atividade 3, que é de reações de apoio, tá bom? Já vou postar esse vídeo aí bem rapidinho e daqui a pouco mais já estamos aí na nossa aula sobre treliças, tá bom, pessoal? Obrigado, tudo de bom e até daqui a pouco.